Flamengo negocia com o Atlético Mineiro para ter o volante Alan, né? O Alan que jogou no Fluminense. O negócio pelo jogador de 25 anos giraria em torno de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, papai. O Palmeiras também está interessado no jogador, porque o clube paulista busca um substituto para Danilo, que foi para o Nottingham Forest, da Inglaterra, né, no início desse ano, e ainda não conseguiu repor a posição à altura. Inclusive, está para repor, porque o Palmeiras deve estar com tudo fechadinho lá para contratar o cara que era do Vasco, que é o Andrei. Andrei? Faltou a memória. Andrei. Isso, Andrei. Então, que o cara não conseguiu o visto para trabalhar na Inglaterra e vai voltar na boa pro Palmeiras. O Palmeiras deu uma sorte do caceta nessa daí também, que vamos combinar um bagulho, né? Mas é isso. E aí, saiu essa notícia, todo mundo já, vamos ver esse negócio de Alan do Atlético aí, será que vale, será que não vale? Todo mundo perguntando, será que vale, será que não vale? Porém, o baldezinho já de água gelada já caiu em cima das cabeças de quem gostaria dessa contratação. Afinal de contas, o repórter Vini Casagrande veio desmentir isso, dizendo que, né, o Flamengo ele procurou o diretor de futebol do Atlético, né, o Rodrigo Caetano, que tratou de desmentir e negar qualquer possibilidade, dizendo, óbvio que não procede, a chance é zero. E aí ele procurou fontes no Flamengo que também disseram a mesma coisa, inclusive em tom de brincadeira, dizendo que é muito bom jogador, mas infelizmente não procede. Ainda disse, é cada uma. E aí, meu parceiro, acaba, né? Pelo menos por enquanto, a gente sabe que na maioria das negociações no futebol, né, Renan? Quando aparecem, não tem nada, é o famoso pouco provável, e de repente tá aí. Tem que ver se o Alan é do Bertolucci, né? Aí, se for, existe uma possibilidade real disso acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião, Alan, Renan, mesmo com a informação de que o Alan é uma mentira, né? Mesmo com essa informação de que não tem nada, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o futebol do Alan. Se você conhece, se você seria favorável, tirando o mérito do valor, porque se é uma notícia que por enquanto ela não existe, o valor tampouco existe. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o jogador. Seria o jogador para substituir a lacuna deixada por João Gomes? Seria, cara. Ele tem essas características. Ele é um jogador mais combativo, bem intenso. Já está no Brasil também, eu acho que isso também é um ponto positivo, né? A gente não precisa convencer um cara que está lá fora a voltar para o Brasil. E aí, quando você precisa fazer isso, acaba sendo uma operação mais custosa. Aí você precisa seduzir com mais salário do que você faria para um jogador que já está aqui no Brasil. E o Alan é um jogador que tem capacidades técnicas, acho que compatíveis ali com o Flamengo. Não sei se ele seria um titular ali irrevogável, mas ele teria espaço no Flamengo, principalmente considerando que a gente hoje enxerga o Vidal entrando, que é um cara bem mais velho. O Alan, aqui, deixa eu pegar aqui os dados dele, ele é de 97, cara, ele vai fazer 26 anos. Cara, teria bastante longevidade no Flamengo. Eu acho que se ele sai do Atlético Mineiro e vem para o Flamengo, eu acho que viria para fazer um contrato longo, mas eu acho isso altamente improvável, mesmo sabendo que o Atlético Mineiro está tendo que vender o almoço para comprar a janta, cara. Os caras não têm dinheiro para nada lá, os caras estão devendo já 2 meses de salário, não quitaram o 13º ainda, estava vendo essas notícias direito de imagem também está devendo. Direito de imagem. Isso. Então, assim, os caras estão precisando de grana. Mas como o Atlético Mineiro tem uma gestão altamente amadora, tanto é que está afundado em dívida, porque se fosse profissional não estaria tão afundado em dívida assim. Como é uma gestão altamente amadora, ela vai eliminar a possibilidade de fazer algum dinheiro para equacionar dívidas, pelo simples fato de não querer vender ele por um clube que eles acham que tem uma rivalidade gigante, que é o Flamengo. Então eles não venderiam para a gente. Se eles tivessem que vender de fato, é mais fácil eles venderem mais barato para o Palmeiras do que vender mais caro para o Flamengo. Eu acho que isso é uma certeza. E ele vale mais do que 10 milhões de euros, eu acho, né? Que é a proposta que o Flamengo está querendo fazer. Eu acho que essa proposta ela vai muito na linha de entender que é um clube desesperado por grana e por estar nessas condições, o Flamengo conseguiria fazer uma oferta menor.
Porque, vamos lá, eu não acho que ele vale a metade do que valia, né, o João Gomes. E o João Gomes, agora que foi para a Europa, então, ele ainda fica ainda mais caro. Então, assim, eu acho que o Alan deve valer, sei lá, uns 12 milhões de euros ali, por ser um jogador novo ainda. É um jogador que tem características... Ele não é somente marcador, ele também consegue ajudar no processo de criação. É claro que ele tem... Ele chama mais atenção pelas características defensivas dele. E no Flamengo hoje a gente percebe que isso é uma deficiência. Então, assim, seria um bom nome, mas eu acho quase que impossível dele aparecer no Flamengo. A não ser que aconteça o que aconteceu, por exemplo, com o Pedro. Dele ser vendido para um Fiorentina da vida, fica lá 3, 4 meses e vem para o Flamengo. Eu acho que é a única hipótese viável assim disso acontecer. Não sendo assim, acho que ele não viria, não. Concordo. A única coisa que eu não concordo, Renan, é dele valer 10 milha. Eu não acho que ele valha 10 milhões de euros. Não acho. Porque eu acho um bom volante. Inclusive, essa notícia de que não tem nada me entristeceu um pouquinho. Porque eu acho que o Alan seria uma bela reposição para o João Gomes, tá? Acho que seria um titular em questão de tempo, assim, para ser o camisa 5. Porque eu acho que ele marca bem e acho principalmente que a saída de bola dele é muito melhor do que a do João Gomes e principalmente do que a do Thiago Maia, que é o que nós estamos precisando hoje. Então, eu acho que seria um bom reforço. Agora, pela posição e pelo futebol, eu acho que 10 milhões de euros, eu acho muita coisa. Se fosse uma proposta de mais ou menos até 6, estourando 7, eu já acharia aí excelente uma ideia de trazer esse cara com esses valores. Mas estou contigo e não abro a questão de que o Atlético não vende para o Flamengo. Ponto. Tá devendo. Que dinheiro seria uma boa. Não sei o que. Flamengo não vende, irmão. Não vende. Não vende. Nem que esses caras criassem uma venda casada para tipo assim, Flamengo. Rodrigo Caetano tentou o telefone e falou: Flamengo, gostaria demais de vender. Gostaria demais, mas eu não posso. Não posso porque a torcida vai me matar se eu reforçar vocês, independente do dinheiro. Então vamos fazer o seguinte: vocês têm alguma parceria de algum clube na Europa aí? Vocês têm amizade, têm contato bom com algum time da Europa? Nós somos amigos aqui, tem contato bom aqui com o pessoal do, sei lá, do Olympiacos. Levaram o Rodinei aqui, manda o cara o Flamengo paga. O cara fica 3 meses de empréstimo na Grécia. O Flamengo vai lá e contrata o cara do Olympiacos, né? Isso seria demais, inclusive. Baita ideia de quem não tem caráter, né? Não me julgue, por favor. Mas seria uma forma de burlar aí todos os lados e o Flamengo contratar esse cara e os caras conseguirem aceitar uma proposta, ô Renanzinho. Eu acho que seria uma bela contratação. Eu vou te falar, cara, eu acho que se esse cara... Vamos supor que o Flamengo usasse essa estratégia aí. Eu não tô falando nem de fazer um movimento desonesto, não. Esperar mesmo uma venda para outro clube para depois tentar trazer esse cara. Cara, eu acho que a chance desse cara jogar mal no clube, pro clube que ele vai, eu acho que não é grande, não, cara. Eu acho ele muito bom jogador, velho. Eu acho ele muito bom jogador. E assim, e eu concordo contigo. Eu acho que ele teria condições de ser titular no Flamengo. Aquele meio de campo nosso ali é concorrido porque, nominalmente falando, quando você não olha o campo, você tem o Gerson ali para disputar essa vaga e o Thiago Maia, que para mim o Alan é melhor do que o Thiago Maia. Então, assim, considerando que ele viria para ser titular, eu não consigo achar que esse cara vale menos de 10 milhões, cara, porque o Flamengo hoje está com um elenco caro mesmo. Eu acho que ele seria um jogador de pelo menos uns 10 milhões ali, entendeu? Que é o que se ele tivesse no Flamengo e alguém tentasse comprar ele, eu não venderia por 7. Não venderia por 7. E assim, eu sou flamenguista, mas eu preciso tentar olhar com um pouco de isenção pro valor de mercado do cara. Eu acho que ele valeria uns 10. E assim, eu tô olhando especialmente idade, cara. Idade ele é muito novo. Ele é novo, 25 anos. E eu tô vendo a minutagem dele na Série A, a minutagem dele é bem alta, cara. Ele, em 124 jogos, ele tem mais de 10 mil minutos. Então, assim, não é um cara que precisa ficar repousando para jogar bola, sacou? Não precisa ficar parado, não precisa descansar. Então, eu acho que o retorno esportivo teria grande chance de ser alto, entendeu? É claro que se o Flamengo conseguir comprar esse cara por 6, 5, 4, melhor coisa. Mas eu acho difícil, né? Acho difícil. Também é difícil, até porque o Flamengo mesmo, ele inflaciona o mercado automaticamente.
Se alguém vai contratar, se o Flamengo vai contratar alguém, você pode pegar o valor que seria o ideal e aumentar mais uns 3 milhões aí. Que é praticamente o que eu falei, né? Contrataria por 7, mas como é Flamengo, os caras sobem para 10. Então, seria natural. Não acho que vale. Mas, né, se fosse acontecer também, não seria algo surreal, algo fora de parâmetro. Ainda mais de um cara que não tem histórico de Europa, não tem histórico de seleção brasileira. Então, não sei se esse valor seria, né, condizente ainda ao nome, ao peso que Alan tem no cenário do futebol brasileiro.